casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus. As Sagradas Escrituras dizem que o casamento representa a união espiritual entre Cristo e sua igreja. Assim, aqueles que se casam decidem honrar esta união. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins para os quais foi ordenado. Isto é, para o companheirismo, o apoio e o consolo entre os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viverem, glorificando a Deus com suas vidas. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade do Evangelho de geração em geração. Deus instituiu essa união desde o primeiro casal humano no Jardim do Éden, para a felicidade de toda a humanidade. A palavra de Deus ensina que o casamento deve ser honrado por todos. Assim, aqueles que se casam decidem honrar esta união. Este é um dos casamentos mais esperados por várias pessoas, as quais têm, por muitos anos, orado por uma esposa para este querido irmão temente a Deus. O Criador foi buscar uma esposa do outro lado do Brasil, uma missionária que ama o Senhor na mesma medida. Hoje nós podemos ter a certeza de que Deus atende orações. Convido para que fechem seus olhos para orarmos ao Criador. Querido Deus, te agradecemos pela vida e salvação através de Jesus Cristo. Reconhecemos a tua soberania em unir este casal e suplicamos a tua direção durante esta cerimônia. Pedimos que a bênção da tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher, que diante de ti e destas testemunhas farão um juramento solene, de modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer. Ó Senhor, manifesta a tua sabedoria, o teu amor e a tua direção neste casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão aqui hoje para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Este é um passo sério e festivo, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias da vida que se apresentarem, de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e de compartilhar tudo o que a vida dá e tudo o que ela tira, mantendo a fidelidade mútua como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Ouçam, pois, a palavra de Deus, escrita para a instrução e iluminação da sua caminhada como casal. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e todos nós nascemos afastados de Deus, carecendo de salvação. De acordo com estes versículos lidos, Jesus se entregou por sua igreja, a sua noiva. Isto aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Todo aquele que deposita fé nele como Salvador tem seus pecados perdoados e é acrescentado à sua igreja. Queridos, da mesma forma, o homem deve estar disposto a amar a sua esposa, protegendo, sustentando, liderando e, se necessário, morrer por ela. E a esposa deve aceitar a liderança do marido, de boa vontade, o amando e honrando, da mesma forma que a igreja aceita a liderança de Cristo. Diogo Ricardo Tancredo, você promete, diante de Deus e destas testemunhas, receber Francisca Pereira Frota como sua legítima esposa, para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Francisca Pereira Frota, você promete, diante de Deus e destas testemunhas, receber a Diogo Ricardo Tancredo como seu legítimo esposo, para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Diogo e Francisca, um dos símbolos tradicionais como testemunho do compromisso que vocês assumem hoje é a aliança. Este objeto é uma circunferência sem fim, assim como deve ser a união de vocês diante de Deus. Eu convido o noivo a colocar a aliança na mão de sua noiva.
estas alianças sejam o símbolo da mutualidade da fé em Cristo, do afeto e da fidelidade que sentem um pelo outro. Que a lembrança desta sagrada celebração e dos santos vínculos conjugais pelos quais se unem por meio do santo matrimônio os fortaleça até que a morte os separe. Visto que Diogo Ricardo Tancredo e Francisca Pereira Frota consentiram em unir-se pelos laços do matrimônio, primeiramente diante das autoridades civis e agora diante de Deus e destas testemunhas, havendo dado sua palavra um ao outro, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os exorto a serem fiéis aos votos que fizeram aqui. Só encontrarão a verdadeira felicidade no casamento se cumprirem com as obrigações que acabaram de assumir. Nós temos 5 pastores presentes nesta cerimônia que gostariam de exortá-los também. Pastor Vladimir, o senhor tem algo a falar para este querido casal? Meu desejo para eles é que eles e sua casa sirvam ao Senhor. O Diogo citou esse versículo muitas vezes, é a oração dele, é o nosso desejo também, e nos orgulhamos em Cristo pela fidelidade de vocês dois. Deus abençoe ricamente. Pastor Moisés, o senhor tem algo a dizer para este casal? Diogo, esta é o vaso mais precioso que Deus está colocando nas tuas mãos. A Bíblia diz que é um vaso fraco, né? Mas o vaso mais precioso. Assuma o compromisso diante de Deus de cuidar dela cada dia da tua vida. A Bíblia diz assim como Cristo amou a sua igreja, teu compromisso, amá-la até a tua morte, até a morte de vocês. Ok? Que Deus te abençoe. Pastor Luiz, o que o senhor tem a dizer para este casal? Queridos irmãos, o meu conselho é que vocês nunca parem de evangelizar. Faça isso na família, em casa, os filhos, ou os parentes mais próximos e os longe, vizinhos e amigos, enfim, na cidade. Faça a obra de Deus e que a bênção do Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vocês. Pastor Bernardino, o que o senhor tem a dizer para este querido casal? Se eu tinha uma palavra crioulo para falar para o irmão Diogo, eu ia dizer capitit, mas como a gente não sabe que é capitit, ele sempre fala isso para mim 4 filhos mais. Eu falo capitit para ele também, mas que como amigo, eu quero falar uma coisa para o irmão Fernando: cuida carteira do Diogo, cuida dinheiro dele. Eu quero falar também para o irmão Diogo, amigo, gastar dinheiro no momento que precisa. Não gasta dinheiro no momento que não precisa. Porque agora você não é solteiro mais. Você é casado. E gasta. Quando precisar comprar um hambúrguer, porque você gosta muito de hambúrguer, gosta muito de açaí. Mas quando chegar no momento para comprar açaí, para comprar hambúrguer, pensar 4 vezes antes de comprar. Se é momento para comprar um pastel e guardar um pouco mais, porque a vida você vai precisar gastar as coisas no momento que precisa. Deus abençoe.
Irmã Fran, agora você é nossa amiga também. Deus abençoe. E que Deus cuidar da sua vida e colocar comida sempre nas suas mesas. Deus abençoe. Pastor Jair, o que o senhor gostaria de dizer para este casal? Bem, eu estou aqui representando o pai da noiva, né? Não sou o pai dela, mas considero como uma filha. E eu gostaria de lembrar que antes desses deveres do casamento, que o pastor leu em Efésios, o versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, Diogo e Fran, é muito importante a vida que vocês estão tendo agora, casados, de se submeter a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como precisamos de sabedoria na vida conjugal, para viver realmente uma vida que agrada a Deus. Então, temam o Senhor todos os dias da vida de vocês. Deus abençoe. Amém. Convido os noivos a ajoelharem-se, de mãos dadas, e convido a todos para orarmos mais uma vez por este casal. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna, abençoe este casal para que vivam sempre em paz e em amor, conforme teus santos mandamentos. Ajuda-os a sempre cumprir e guardar os votos e as promessas que fizeram neste dia memorável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido aos padrinhos, aos casais padrinhos, que se levantem e estendam seus braços em direção aos noivos. Que Deus os abençoe, os guarde e os mantenha firmes. Que o Senhor, na sua misericórdia, volte seu rosto para vocês, a fim de abençoá-los rica e abundantemente, para que vivam neste mundo com temor e reverência, como fiéis testemunhas de Cristo, sendo os dois uma só carne, e ilustrando com suas vidas a união que há entre Jesus e sua igreja. O noivo pode beijar a noiva agora. Estão dispensados. Podem seguir enquanto nós vamos aplaudi-los.
coisa.